Bem, quando a gente fala de patrimônio cultural, a gente tem os bens materiais e os bens imateriais. Quando a gente fala dos bens materiais, são os bens tangíveis. Então, nós temos, por exemplo, aqui no Pará, o Teatro da Paz, a gente tem o Mercado do Ver-o-Peso. Em outros ambientes também nós temos a Fortaleza de São José de Macapá, a gente tem o Príncipe Real, o Forte, que fica também aqui na região amazônica. E quando a gente fala de bens culturais imateriais, que são aqueles intangíveis, nós temos o Círio de Nazaré, a gente tem o carimbó, a gente tem manifestações culturais como, por exemplo, pinturas indígenas tradicionais. Então, a gente tem uma série de patrimônios que são esses materiais e imateriais. E esse processo de tombamento, quando a gente fala de tombamento, é um meio legal de proteção desses patrimônios culturais, seja materiais ou imateriais, onde a gente tem a proteção legal a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Então, quando a gente tem esse processo de tombamento, eles são uma proteção legal desse patrimônio. Então, eles são reconhecidamente patrimônios culturais. Então, a gente tem meios de protegê-los, seja por meio da restauração ou da conservação. Então, não só o processo de tombamento daquele bem em si serve como uma proteção legal, mas ele também tem uma área de entorno de proteção legal. Então, tudo aquilo que está, digamos assim, ao redor desse bem tombado, ele também é protegido para que esse bem cultural ganhe destaque em meio a essa paisagem cultural, essa paisagem dentro da cidade. Quando a gente fala de processos de salvaguarda, ou então intervenções ou estratégias de salvaguarda, a gente pode ter a própria conservação e restauração dos bens tangíveis, a gente tem os registros, as tecnologias digitais que podem ajudar a documentar esses bens, sejam os bens materiais ou imateriais. Então, nesse sentido, a gente tem diferentes formas de preservar ou salvaguardar esses bens. Até as estratégias de educação patrimonial, elas servem para que esse reconhecimento por meio da sociedade para com esse bem ajude numa conservação desses bens culturais. A gente está num ano de COP, então o ano de COP deu uma levantada assim para que a gente veja patrimônios culturais que estavam de certa forma se deteriorando cada vez mais rápido. Então a gente vê o próprio Mercedários, que está sendo restaurado, a gente vê o Mercado de São Brás, a gente vê outros bens culturais que estão passando por essas intervenções que são muito positivas, mas antes mesmo disso a gente já via uma movimentação muito grande, como por exemplo o Restauro do Solar da Beira, o Mercado de São Brás, as igrejas. Então, no geral, eu acho que o nosso patrimônio ele é bem conservado no sentido daqueles de maior expressão. O que a gente percebe é que o nosso centro histórico, por vezes, ele está bastante deteriorado e que precisaria ter um olhar mais voltado para esse nosso centro histórico como um todo. Então, talvez algumas intervenções que sejam mais voltadas para o centro histórico como um todo, não só aqueles bens de maior expressão, seja muito melhor para que a gente conserve também outros bens que são de menor expressão, por assim dizer, que são menos visualizados no geral, mas que eles também têm uma importância muito grande. Há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente fez um seminário de paisagem cultural aqui no Mercedários, que envolveu vários entes da sociedade civil e também dos órgãos de preservação, órgãos públicos no geral. Então, IFAM, Secult, Funbel, Detran, CEMOB, então todas as pessoas envolvidas no centro histórico, por assim dizer, todos aqueles atores do centro histórico que atuam, eles foram convidados, a gente fez um seminário aqui, discutiu, fez grupos de trabalho para tentar direcionar quais seriam as melhores estratégias de intervenção no centro histórico, para que não se crie alguns vazios durante alguns horários, para que a gente tenha a preservação dos espaços, para que não tenha trânsito de grande dimensão, porque isso tudo vem prejudicando também o centro histórico. Então, nesse sentido, as discussões estão muito avançadas, a gente tem inúmeras
tratativas e soluções que podem ser dadas. Então, o que a gente percebe é que ainda não chegou um momento que o centro histórico como um todo tenha essa abrangência, tenha esse destaque. A gente vê algumas edificações de maior expressão e elas são mantidas por muito tempo, elas normalmente têm intervenções mais recorrentes, mas eu creio que o desafio maior seja essa percepção do todo, essa percepção do centro histórico daqueles edifícios de menor expressão, por assim dizer. Então, esse talvez seja um desafio. Tenho um trabalho autoral com a Manifestação Cultural do Carimbó há 9 anos, mas há cerca de 15 anos produzo, mobilizo, vivencio e aprendo, né? Sobretudo nesse território, mas em diversos outros territórios também do estado do Pará. Já passei pela Ilha do Marajó, principalmente Soure, já estive em Marapanim, principalmente Vila Silva, já estive em Santa Bárbara, já estive em Garapé-Açu, Bragança, Santarém Novo, Alter do Chão, em diversos territórios, inclusive ainda não foi eleito a nova formação, então ainda sou do comitê gestor do Plano da Salvaguarda do Carimbó Paraense, definido como uma das resoluções do 3º Festival de Carimbó do estado do Pará. E atuo na salvaguarda, valorização e difusão do carimbó de raiz, né? O carimbó que mantém as tradições e os saberes e fazeres transmitidos por mestres e mestras do Pará. Como alguém da nova geração do carimbó, eu trabalho, eu digo, de maneira transversal e multimídia. Eu componho, eu canto, eu produzo, eu escrevo, aprovo e faço gestão de projetos no meu território com diversos mestres. Já lancei webséries e vários trabalhos, tanto no âmbito do audiovisual, festivais, como no âmbito da produção musical, com canções autorais e gravando também composições de mestres e mestras.